Olá, segundo ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de língua portuguesa e continuaremos a ver o capítulo 2 sobre advérbio e locução. Bom, aqui nós temos as palavras denotativas. As palavras denotativas, elas não são advérbios, mas por terem uma proximidade com o advérbio, elas se acabam ficando junto dos estudos adverbiais, certo? E o que caracteriza as palavras denotativas é que elas denotam sentido, certo? Bom, e aqui no quadro que está no livro de vocês, nós temos os sentidos, certo? Os exemplos e a aplicação das palavras denotativas em sentenças. Nós temos as palavras denotativas que dão o sentido de inclusão, o sentido de realce ou expletivo, de exclusão, de retificação, de designação, de explicação e situação, certo? Então, nós teremos as palavras denotativas que terão esses determinados sentidos, assim como os advérbios têm também os seus sentidos, de modo, de tempo, de lugar, certo? Bom, usos dos advérbios. O advérbio ele é uma classe modalizadora. O que isso quer dizer? Que modifica, certo? É utilizado pelo falante para exprimir uma opinião em relação ao que é enunciado. Aqui nós temos o quadro, certo? Do uso dos advérbios, nós temos o uso, o exemplo e a aplicação em sentença. Vejamos o uso e os exemplos, certo? É indicar crença, opinião, expectativa em relação ao que é dito. Caracteriza-se como uma apreciação do falante, certo? Então, nós teremos os advérbios que são usados com este propósito. Temos certamente e talvez, certo? Que eles são caracterizados como uma apreciação daquele que fala. Certamente essa era sua vontade. Talvez essa fosse sua vontade. Então, caracteriza aquilo que o falante pensa, certo? A opinião dele. Certamente essa era sua vontade. Talvez essa fosse sua vontade, certo? E como eu consigo entender que é algo que caracteriza o que o falante quer dizer? Aí está as caretinhas, certo? Vocês estão vendo aí esses espécies de emoticons em que ele relaciona aquilo que é dito com a sensação, certo? Bom, nós temos agora a questão de referir-se ao ponto de vista, certo? Ou seja, referente ao ponto de vista, a partir do qual se faz uma afirmação. Historicamente, os partidos de oposição não têm cumprido bem seu papel. Então, nós podemos usar os advérbios no sentido de ponto de vista, certo? Temos também a expressão de necessidade e obrigatoriedade. O profissional deverá obrigatoriamente, ou seja, necessariamente, se manter atualizado para sobreviver no mercado de trabalho. E temos ao que se refere à afetividade. Infelizmente, lamentavelmente, certo? Nós também temos felizmente, alegremente, certo? Intensificação dos advérbios. Alguns advérbios, sobretudo os de modo, podem ser intensificados por processo de gradação, certo? Pode-se exagerar seu sentido por meio do superlativo ou somente compará-lo em igualdade, superioridade ou inferioridade. O que seria esse processo de gradação? De algo que aumenta, certo? Vai crescendo, certo? De gradação. Com relação à questão do exagero pelo sentido do superlativo. Nós teremos o superlativo sintético, que é o acréscimo de sufixo ao advérbio intensificador. Por exemplo, rapidíssimo, tenho aí o acréscimo do íssimo, certo?
E temos do superlativo analítico, acréscimo de outro advérbio indicador de excesso, por exemplo, muito rápido. Tem o advérbio muito, de intensidade, e o rápido, certo? Bom, vejamos aqui o exemplo que está no livro, certo? O quadro explicando sobre essa questão. Antes de começarmos a ver o quadro, vamos voltar no segundo ponto sobre o exagero. Eu voltei o exagero do sentido por meio do superlativo, nós vimos o exemplo, ou a comparação em igualdade, superioridade ou inferioridade, certo? Então, algo que é superior, que está no meio, certo? Igualdade e inferior. Então, vejamos. Grau comparativo. De igualdade. Uso. No comparativo de igualdade valem as mesmas regras, usadas com os adjetivos. Acrescentam-se as palavras tão e tanto antes do advérbio, ao qual se seguem as palavras como ou quanto. Então, tudo é regra, certo? Só é seguir a regra. Então, quando eu tiver o grau comparativo, eu usarei as palavras tão e tanto antes do advérbio, certo? E em seguida, as palavras como ou quanto. Temos o exemplo: Paulo andava tão rápido quanto Lúcia, ou seja, dá a ideia de igualdade, certo? Tenho aqui a explicação. Aqui a rapidez dos dois envolvidos está igual, tão rápido quanto Lúcia. Eu tenho a ideia de igualdade. De superioridade. Para estabelecer uma comparação de superioridade em relação ao advérbio, usa-se a expressão mais que ou mais do que, certo? Lúcia andava mais rápido que Paulo. Aqui, como nos adjetivos, o uso da preposição mais artigo do é facultativo, certo? Então, isso quer dizer que esse artigo aí, o do, ele pode ou não ser posto. Mas percebam como o mais e o que, eles dão a ideia de superioridade, certo? Vejamos a explicação. A rapidez está mais acentuada em Lúcia do que em Paulo, certo? Então, significa que Lúcia é mais rápida que Paulo, certo? E dá uma ideia de superioridade. De inferioridade. O comparativo de inferioridade com os advérbios se faz pelo uso de menos do que, certo? Então, percebam que de igualdade eu uso como e quanto, certo? Como e quanto dá a ideia de igualdade. De superioridade, mais e que. E de inferioridade, menos que. Vejamos o exemplo. Paulo andava menos rápido que Lúcia, ou seja, Paulo é mais lento. Nesse caso, comparativo diz respeito ao modo mais lento em que Paulo andava em comparação a Lúcia. Então, percebam que o advérbio ele pode ser intensificado desta forma, certo? Seguindo as regras. Então, de acordo com tudo isso que nós estudamos, proponho a vocês a atividade do livro, páginas 13 a 28. É isto e até a próxima aula.